Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, engenheiro eletricista, com especialização em eletrônica. Eu sou também pesquisador bíblico, pesquisador ufológico e espiritualista. Hoje eu vou dar continuidade a temas da Bíblia. Eu já falei sobre o inferno, sobre céu, e hoje eu vou falar sobre anjos e a presença deles na Bíblia. Se alguém quiser consultar esses temas, é só acessar o meu portal www.pesquisabiblica.org. Bom, este programa é apresentado às segundas-feiras na Crom TV, às 18 horas. Eu peço que, quando assistirem, marquem o gostei e o sininho, para que sejam avisados de novos programas. Eu vou ler a pesquisa que eu mesmo fiz e está publicado na internet. Por isso, às vezes, eu posso dar algumas pausas para completar a leitura. Bom, os anjos se confundem com o Senhor, em alguns casos, sendo que em um momento identificá-los como anjos, às vezes como homens, e em seguida como o Senhor ou Deus. Veja, por exemplo, em Abraão, que viu 3 homens, sendo que um deles era Deus. Em Abraão, nós temos em seguinte, em Gênesis 18, de 1 e 2, nós temos, outra vez o Senhor apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mambré. Estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantando os olhos, viu, parados perto dele, 3 homens. Assim que os viu, saiu correndo ao seu encontro e se prostrou por terra. E em Gênesis 18, de 10 e 11, nós temos, e um deles disse, voltarei a ti no ano que vem por este tempo, e Sara, tua mulher, já terá um filho. Ora, Sara, ouvindo da entrada da tenda o que estava detrás daquele que falava, Abraão e Sara eram velhos, muito avançados em idade, e ela já havia cessado o período regular das mulheres. Então, eram 3 anjos e um deles era Deus. Abraão reconheceu que era Deus. Bom, os anjos são reconhecidos pelas pessoas como sendo anjos. Porque muitas vezes na Bíblia se fala, uma pessoa viu uma ou 2 ou mais pessoas e já sabe que aquelas pessoas são anjos. Bolas. Qual é a aparência? Qual é a aparência que distingue um anjo das pessoas normais? Eu, quando digo pessoas normais, não me refiro a todas as pessoas. Eu me refiro, em especial, às pessoas daquele período do Oriente Médio. Tá? Isto, de pronto, as pessoas identificavam os anjos. Veja o que eu falei acima, que Abraão viu 3 homens, sendo que um deles era Deus. E Ló, também ao ver 2 anjos, reconheceu como anjos. Nós temos em Gênesis 19, 1 e 2, dizendo o seguinte, de tarde os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Ao vê-los, Ló se levantou, saiu-lhes ao encontro e se prostrou com o rosto em terra, dizendo, meus senhores, rogo-vos que venhais à casa do vosso servo, para lavar-lhes os pés e pernoitardes. Amanhã cedo ao despertar seguireis vosso caminho. E eles lhe responderam, não, nós vamos passar a noite na praça. Mas olhe só o que aconteceu. Ló, ao vê-los, se levantou e saiu ao encontro deles e se prostrou com o rosto em terra. Ou seja, Ló viu 2 homens, 2 pessoas, e disse, essas 2 pessoas são anjos. Com certeza eles não deviam estar usando asas para que fossem considerados como anjos. É claro que isso é apenas uma brincadeira, mas eles são diferentes na fisionomia. É isso que eu queria deixar mais claro. Nós temos ainda que em Daniel, a aparência de um anjo é descrita, vista por ele, mas neste caso com uma aparência muito distinta.
de outros anjos que se apresentam como homens, sendo a descrição como seu corpo brilhava como o crisólito, o seu rosto era como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, braços e pernas como bronze polido, e voz possante como o barulho da multidão. Isto está em Daniel 10, 2 a 6. E diz exatamente o seguinte: naqueles dias, eu, Daniel, andei de luto durante 3 semanas. Não tomava comida saborosa, carne e vinho. Não entrava em minha boca nem mesmo me ungia, até o final das 3 semanas. Ora, no dia 24 do primeiro mês, eu estava às margens do grande rio Tigre. Quando levantei os olhos, eis que vi um homem vestido com roupas de linho, e tinha na cintura um cinto de ouro fino. O seu corpo brilhava como crisólito. Aqui vale um esclarecimento. O crisólito pode ser amarelo ou vermelho, como no peitoral do juízo, que é a vestimenta do sumo pontífice. Bom, continuando a leitura. E seu rosto como relâmpago, seus olhos resplandeciam como tochas de fogo, e seus braços e pernas como bronze polido. Mais uma observação: bronze, que é uma liga de metal, uma liga de cobre e estanho com diversas cores, podendo ser também amarelo, avermelhado. Continuando a leitura, ao falar, sua voz era possante como zoeira de uma multidão de povos. Então, neste caso, o anjo que Daniel viu era muito diferente daqueles que foram vistos por Abraão e por Ló, porque os que Abraão e Ló viram eram pessoas comuns, comuns entre aspas, porque eles sabiam que quando viram que eram anjos. Nesse caso, em Daniel, ele tinha realmente uma aparência muito diferente. Bom, vamos dar continuidade ao nosso tema. Na Bíblia diz que Deus falou, o Senhor falou com Abraão. Porém, em vários lugares da Bíblia está escrito, e esse nós vamos ver num outro tempo, ninguém jamais viu Deus. Então, como é que o Senhor foi falar com Abraão? Bom, um anjo do Senhor foi quem fez o pacto com Abraão, e não o Senhor. Nós vamos agora, por exemplo, em Josias 2, de 1 a 5. O anjo do Senhor subiu a Gilgal. Acho que aqui tem alguma diferença, mas eu vou continuar. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Eu vos fiz subir do Egito e vos introduzi. Eu peço uma pequena pausa, porque neste texto aqui, não falou exatamente disto. Eu estou só pesquisando aqui para ver este detalhe. Bom, por algum motivo, o meu link que está aqui não está levando exatamente para o ponto que deveria levar. Aqui nós temos que o anjo apareceu a Manoé, o anjo do Senhor que tem o Senhor, o anjo do Senhor disse que tirou os israelitas do Egito. O Senhor está com o seu povo, o anjo do Senhor fala em nome do Senhor, o anjo do Senhor mandou o Gade. Bom, eu peço desculpas, mas eu vou, na próxima live, ver exatamente o texto da Bíblia onde está escrito isto. Mas vamos então dar continuidade. Jesus foi avisado que era chegada a hora por alguns gregos que poderiam ser anjos. Então, o que significa isto? Em Jó
12, 20 a 33, nós temos, entre os que tinham subido para adorar a Deus no dia da festa, havia alguns gregos. Na Bíblia 1 diz que são gentios, na Bíblia 2 diz que são gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e pediram: "O Senhor, queremos ver Jesus." Filipe falou isto para André. Então André e Filipe foram dizer isto para Jesus. E Jesus respondeu-lhes: "É chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Na verdade, eu vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Quem ama a sua vida vai perdê-la, mas quem não se apega à vida neste mundo vai guardá-la para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me. Onde eu estiver, estará também quem me serve. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. Mas o que direi? Pai, livre-me desta hora. Mas é exatamente para isto que eu vim. Para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu e que disse: Já o glorifiquei e tornarei a glorificá-lo. A multidão que se encontrava tinha ouvido isso e dizia: Trovejou. Outros diziam: Um anjo falou com ele. Mas aqui o que vai importar neste ponto, neste tema, é que dois gentios, como comentado na Bíblia 1, e alguns gregos, como comentado na Bíblia 2, vieram a Jesus, que primeiro procuraram Filipe, depois André, e eles foram dizer a Jesus. Mas na Bíblia não disse que os dois foram conversar com Jesus. Apenas Jesus, recebendo a informação de que eles queriam falar com ele, já sabia que era chegada a hora. Aqui não diz exatamente que estas duas pessoas eram anjos. Porém, nós podemos verificar que se trata de mensageiros, e anjos são mensageiros. Aqui nós temos agora o gatinho que veio me dar um auxílio aqui. Bom, então Jesus, também os anjos vieram anunciar a Jesus que era chegada a hora. Bom, nós temos também uma passagem na Bíblia que dizem que os anjos também serão julgados. Nós temos em 1 Coríntios 6, de 1 a 4. Processos em tribunais pagãos. Alguém de vós tem uma questão ou com outro? Ousa ir até o juízo perante os injustos e não perante os santos? Eu vou ler novamente esse trecho. Alguém de vós que tem uma questão com outra pessoa, ousa ir a um juízo perante os injustos e não perante os santos? Aqui está dizendo que se uma pessoa ousaria procurar um juiz dentro dos injustos e não dentre os santos. Bom, continuando a leitura. Acaso sabeis que os santos vão julgar o mundo? E se vós julgareis o mundo, sereis indignos de julgar de menor importância. Não sabeis que vamos julgar até os anjos? Ou seja, aqui está escrito em Coríntios 6, de 1 a 4. Não sabeis que vamos julgar até os anjos? Os anjos são espíritos, são mensageiros. Eles também serão julgados. Pois então, muito mais os negócios desta vida. Então, ele quis dizer, se nós vamos julgar até os anjos, quantos mais os negócios desta vida, na terceira dimensão. Continuando a leitura. Quando tiveres divergência sobre estas coisas da vida, tomai juízes os mais desprezíveis da igreja. Aqui eu não compreendi exatamente, mas o que me importa aqui é o texto. Não sabeis que vamos julgar até os anjos? Bom, aqui também abordamos o termo filhos de Deus,
que se refere a anjos e espíritos que estão a serviço de Deus. Quer sejam bons ou não, porém todos estão a serviço de Deus. Há uma outra passagem na Bíblia, em Mateus 3:1, que diz o seguinte: Jesus e João Batista são anjos. Então, nós temos aqui, em Mateus 3:1, na Bíblia 1, eis que mando o meu anjo, e ele preparará o caminho diante da minha face. E logo o dominador que vós buscais, e o anjo do testamento que vós desejais, virá ao seu templo. Ei-lo aí vem, diz o Senhor dos Exércitos. Na Bíblia 2, eis que vou enviar o meu mensageiro para que prepare o caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o Senhor, que vós procurais, o anjo da aliança, que desejais e que ele vem, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, neste item diz, mando aí o meu anjo, que vai preparar o caminho diante da minha face. João Batista. E na Bíblia 2 diz, entrará em seu templo o Senhor que vós procurais, o anjo da aliança. Então, diz que Jesus é o anjo da aliança. Na Bíblia, eu encontrei 3 anjos que são nomeados especificamente. Tá? É claro que existem outros, mas eu, por enquanto, eu vou comentar apenas sobre esses 3. Nós temos em Tobias 12:12 comentários que diz, Rafael é visto como um dos 7 anjos que apresentam a Deus as orações e as boas obras diante dos fiéis de Deus. Então, nós temos 7 anjos, dos quais Rafael é um deles. Estas são um memorial, isto é, levam a Deus a se lembrar dos homens. Outros anjos conhecidos por seus nomes são Gabriel e Miguel. Gabriel está em Daniel 8:16 e em Lucas 1:19-26. E Miguel em Deuteronômio 10:13, Judite 9 e Apocalipse 12:7. Então, foi apenas uma referência para verificar que são 7 anjos que se apresentam perante Deus, dos quais Rafael é um deles. Em seguida, nós temos Gabriel e Miguel. Bom, os anjos são sentinelas, são filhos de Deus, são filhos dos céus, que se uniram aos filhos dos homens. Neste caso, ele comenta que os filhos de Deus, que são sentinelas, que são os anjos, se uniram às filhas dos homens. Nós temos algumas passagens a esse respeito. Eu vou começar por Gênesis 6:4, nas 2 Bíblias também. Gigantes são heróis famosos dos tempos antigos, descendentes dos filhos de Deus. Então, nós temos, na Bíblia 1, em Gênesis, ora, naquele tempo havia gigantes sobre a terra, porque, como os filhos de Deus tivessem tido comércio com as filhas dos homens, pariram aqueles possantes homens que tão famosos são na antiguidade. Na Bíblia 2, no mesmo termo, em Gênesis 6:4, nós temos um texto ligeiramente diferente, mas com o mesmo sentido. Havia então gigantes na terra, e mesmo depois que os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens, eles geraram filhos. São eles os heróis famosos do antigo tempo. Dos tempos antigos, desculpe. Eu pesquisei ainda mais 3 Bíblias no que diz respeito a isto. Outra delas é a Bíblia Ave Maria, que diz, naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e elas geravam filhos. Estes são os heróis tão afamados nos tempos antigos. Na Bíblia da CNBB, nós temos um texto ligeiramente diferente, mas com o mesmo sentido. Nesse tempo, isto é, quando os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens e geraram filhos, os gigantes habitavam na terra. E esses foram heróis famosos dos tempos antigos. Tem ainda na Bíblia de Jerusalém,
Los Nefilim existiam em la tierra por aquel entonces y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los heróis de la antigüedad, hombres famosos. Aqui eu peço desculpas pela minha leitura em outro idioma, que não é exatamente muito bom, mas eu fiz a leitura de várias Bíblias, neste caso em 5 Bíblias, porque havia ligeiras diferenças, porém todos levam ao mesmo objetivo. Nós temos também em Enoque 7, de 1 a 8, dizendo sobre estes anjos. Só que aqui diz, os anjos são sentinelas. Os filhos dos céus se uniram às filhas dos homens. Aqui não fala exatamente sobre os filhos de Deus, mas fala da seguinte maneira. Vamos então à leitura. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhes filhas, elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros, vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens e geremos filhos. Aqui vale uma observação, no texto em aramaico, deste mesmo item, lê-se sentinelas. Quando se falam dos filhos de Deus, falam sobre o nome sentinelas. Sentinelas são também comentados nos Anunnakis, mas isso é um assunto para um outro tempo. Mas é só para lembrar que os filhos dos céus, os anjos, no caso de um texto aramaico, se fala sobre sentinelas. Bom, então o seu líder, que era Samiasa, disse-lhes, eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe e disseram, nós todos juramos, e amarraram-se por mútuos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executaremos o nosso empreendimento projetado. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram, ou uniram por mútuo juramento. Todo o seu número era de 200, os quais descendiam de Ardis, o qual é o topo do Monte Hermon. Aqui vale uma observação, Ardis, ou nos dias de Jared, que está numa outra tradução de R.H. Charles. Bom, continuando. E aquele monte foi chamado Armon, porque eles tinham jurado sobre este monte e amarraram-se por mútuo juramento. Vale novamente uma observação. O monte de Armon, o monte de Hermon, deriva do nome hebreu Erem, uma maldição. Eu coloquei esse texto aqui de Enoque, que é considerado hoje um apócrifo. Nos inícios da Bíblia ele não era apócrifo, ele fazia parte do cânon bíblico, né? Depois foi removido. Não vou comentar aqui os motivos da remoção dele, mas apenas que ele já fez parte do cânon bíblico. E que ele fala sobre sentinelas, quando se refere aos anjos, aos filhos dos céus. Nós temos ainda aqui mais uma passagem, que também está em Enoque 7, de 10 e 11, que diz o seguinte, então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. Então, além de coabitarem com elas, começaram a ensinar a elas, a transferir a elas o conhecimento sobre sortilégios, encantamentos e sobre a divisão das raízes das árvores. Continuando a leitura, e as mulheres conceberam e geraram gigantes.
Aqui há mais uma observação a respeito destes gigantes. O texto grego varia consideravelmente do etíope aqui. O manuscrito grego acrescenta a esta seção: e elas, as mulheres, geraram a eles, as sentinelas, três raças, os grandes gigantes. Os gigantes trouxeram, e alguns textos dizem, mataram os nefilins. E os nefilins trouxeram ou mataram os Eliud. Eles sobreviveram crescendo em poder de acordo com a sua grandeza. Veja que isso está no livro dos Jubileus. Bom, eu coloquei esses textos aqui, incluindo Enoque, para mostrar que os filhos de Deus, os descendentes dos filhos de Deus, bom, nesse caso, os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens. Em Enoque diz sobre as sentinelas, e as sentinelas têm relação com os Anunnakis. Bom, vamos dar continuidade. Duas menções na Bíblia a respeito do anjo Gabriel. O anjo Gabriel aparece a Zacarias anunciando a João Batista, em Lucas 1, de 5 a 25. Aqui nós temos, dentro de todo esse contexto, aqui eu vou começar, depois vou pular um trecho e vou até diretamente ao trecho que eu gostaria, para que não fique cansativa a leitura. É sobre o anúncio do nascimento de João. Em Lucas 1,18 diz, Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disto? Já sou velho e a minha mulher é de idade muito avançada. Então, nesse caso, o anjo Gabriel, veio anunciar ao pai, a Zacarias, que é o pai de João Batista, que eles teriam um filho. Porém, Zacarias disse, tanto ele quanto a mulher já eram de idade muito avançada. E o anjo lhes respondeu, eu sou Gabriel, assistente diante de Deus. Fui enviado para te falar e dar esta boa nova. Por não teres acreditado em minhas palavras, que se cumprirão a seu tempo, ficarás mudo e não poderás falar até o dia que tudo isso tiver acontecido. Como Zacarias não acreditou inicialmente nas palavras do anjo Gabriel, em virtude de tanto ele quanto sua esposa já serem de idade muito avançada, então foi colocado um marco ali, em que ele ficaria mudo até o dia em que isso acontecesse. E o povo esperava, continuando a leitura agora em 21, o povo esperava por Zacarias e se admirava de que ele demorasse no santuário. Quando saiu, não podia falar com eles, e perceberam que tinha tido uma visão. E fazendo-lhe sinais, pois tinha ficado mudo. Bom, vamos dar continuidade aqui. Nós temos em Daniel 10, 21, ainda a respeito do anjo Miguel, da seguinte maneira, mas vou comunicar-te o que está escrito no livro da verdade. Na Bíblia 1 diz, na escritura da verdade. Na Bíblia 6 diz, no livro da verdade. Ninguém me assiste na luta contra eles, a não ser vosso príncipe Miguel. Isso está escrito na Bíblia 2 desta forma, vosso príncipe Miguel. Na Bíblia 1 está escrito, senão Miguel, que é o vosso príncipe. E na Bíblia 6 está escrito, Miguel, vosso chefe. Então, aqui são as duas passagens com relação ao anjo Miguel. E nós temos agora o anjo Rafael. O anjo Rafael tem aqui algumas dezenas de passagens na Bíblia. Se eu fosse ler todas aqui, ficaria muito extenso. Então, eu vou ler apenas algumas. O anjo Rafael, ouvindo as orações de Tobias e de Sara,
envia a Rafael, o santo anjo do Senhor, para curar a ambos. Nós temos aqui, então, em Tobias 32, 24 e 25, na Bíblia 1. Naquele tempo, foram ouvidas as orações de ambos diante da glória do sumo Deus. E Rafael, santo anjo do Senhor, foi enviado para curar a eles ambos, cujas orações tinham sido, ao mesmo tempo, expostas na presença do Senhor. Então, o anjo Rafael ouviu as orações que foram ditas. Naquele tempo foram ouvidas as orações de ambos diante da glória do sumo Deus. E Rafael, o santo anjo do Senhor, foi enviado. Então, Deus ouviu as orações deles e enviou um anjo para curá-los. Nós temos ainda, em Tobias 16, 13, 16 e 17, da seguinte maneira: Deus ouve ambas as preces no mesmo instante, e a prece de ambos foi ouvida perante a glória de Deus, e Rafael foi enviado para curar a ambos. Isso significa que Sara e Tobias estavam em locais diferentes quando fizeram essas orações e foram ouvidos. Bom, o anjo Rafael revela a Tobias paz, que é um dos 7 anjos que assistem diante do Senhor, em Tobias 12, 15. E nós temos o anjo Rafael revela a Tobias pai, que era um dos 7 anjos que assistem diante do Senhor, porque eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos diante do Senhor. Nós temos aqui Tobias pai e Tobias filho. O anjo Rafael disse que era Azarias, filho de Ananias, e Tobias pai lhe disse que conheceu Ananias e Natã, os 2 filhos do grande Semeias. Vamos ver então o texto como está. Este anjo, então, Rafael, se apresentou, mas não como um anjo. Ele não queria, naquele momento, que fosse descoberto que ele era um anjo. Portanto, neste ponto, mais uma vez, a fisiologia deste anjo era como uma fisiologia das pessoas comuns naquela época, e não como a fisionomia de um anjo, no qual as pessoas olhavam a ele e descobriam que era um anjo. Mas o anjo Rafael disse: mas para que eu não te ponha em cuidados, eu sou Azarias, filho do grande Ananias. Em Tobias 5, 13 e 14, nós temos: respondeu-lhe o anjo: sou Azarias, filho do grande Ananias, um de teus irmãos. E Tobite, que também era um dos nomes de Tobias, né? Também era chamado de Tobite na Bíblia, diz: sê bem-vindo, irmão, e não me leves a mal por ter querido conhecer a verdade a respeito de tua família. És realmente um irmão, membro de nobre e distinta família. Conhecia Ananias e Natã, os filhos do grande Semeias, e iam juntos comigo a Jerusalém. Lá prestavam culto comigo e não se desviavam do caminho reto. Teus irmãos são homens de bem. És de boa estirpe, seja bem-vindo. Eu vou ler apenas, acho que mais uma parte aqui a respeito do Tobias, que diz o seguinte: Tobias, filho, encontrava um anjo disfarçado e quis conhecer o caminho para Ragués, que é a cidade dos Medos, onde mora Gabelo. Então dizem Tobias 5, de 5 a 9, da seguinte maneira: então, tendo Tobias saído, achou um gentil mancebo, que estava cingido e como prestes a caminhar. Aqui diz um gentil mancebo. Ele não diz que ele viu um anjo,
novamente, este anjo, então, que era Tobias, como já vimos anteriormente, se estava disfarçado de homem. Continuando a leitura. E não sabendo que era um anjo de Deus, o saudou e disse, de onde és tu, galhardo mancebo? E ele respondeu, eu sou um dos filhos de Israel. E Tobias lhe disse, tu sabes o caminho que leva à cidade dos Medos? O anjo respondeu, sei, e tenho andado muitas vezes estes caminhos, e tendo estado em casa de Gabelo, nosso irmão, que mora em Ragués, a cidade dos Medos, que está situada sobre o monte Ecbátana. E Tobias lhe disse, suplico-te que esperes por mim, até que eu avise meu pai disto mesmo. Então, neste caso, o anjo foi designado, o anjo Rafael, para guiar Tobias, filho, por todo o percurso que ele teria que fazer, para ida e volta. Bom, desculpem. Aqui acho que vale uma leitura também a respeito do anjo Rafael, que durante o percurso de Tobias, teve o seguinte acontecimento. Bom, Tobias, filho, perguntou ao anjo Rafael onde iriam pousar. Um instante, por favor. Aonde iriam pousar. E esse disse para pousarem na casa de um parente chamado Raquel, que tinha uma filha única, e tu a pedirás em casamento, e todos os bens dela serão teus. Então fica da seguinte maneira. E disse-lhe Tobias, onde quer que nós pousemos? Ou seja, nós vamos passar a noite? E respondendo o anjo disse, aqui há um homem chamado Raguel, teu parente da tua tribo, e esse tem uma filha por nome Sara, e fora ela não tem mais filho, nem filha. Todos os seus bens te pertencem, e importa que tu a recebas por mulher. Pede-a, pois, a seu pai, ela, ele te dará em casamento. Bom, um pouco mais à frente, então nós temos agora em Tobias 6, 14 e 15, Tobias já conhecia a história dela e da filha de Raquel, né? E disse o seguinte em Tobias 6, 14 e 15. Então Tobias lhe respondeu e disse, eu sei que ela fora já casada com 7 maridos e que morreram, e também soube que um demônio os matara. Temo, pois, que me suceda também o mesmo, e como seu filho único, e como sou filho único de meus pais, temo conduzir a sua velhice com tristeza até a sua sepultura. Bom, neste caso, então, o anjo Rafael respondeu, Azarias, meu irmão. Não, isso aqui é na Bíblia 2. Então, vamos agora à resposta do anjo Rafael, que está em Tobias 6, 16 e 17. Então, o anjo Rafael lhe disse, ouve-me, eu te mostrarei quais são aqueles sobre a quem o demônio tem poder. Esses são, pois, os que se casam de maneira que lançam Deus fora do seu espírito e se entregam ao seu deleite, como a um cavalo macho que não tem entendimento. Então o demônio tem poder sobre eles. Rafael continuou, não te lembras das recomendações de teu pai?
ele te prescreveu que procurasses como esposa uma mulher da casa do teu pai. Agora ouve, não te preocupes com esse demônio e recebe. Mais à frente, então, este anjo Rafael diz o seguinte, em Tobias 6, de 18 a 22, mas tu, quando tiveres recebido, tendo entrado na câmara, viverás com ela em contingência por 3 dias, e não cuidarás de outra coisa em que fazeres orações com ela. E nesta mesma noite, queimando o fígado de peixe, se afugentará o demônio, e na segunda noite serás associado aos santos patriarcas. Na terceira noite conseguirás a bênção, para que vos nasçam filhos robustos, e passada a terceira noite receberás esta donzela em temor do Senhor, levando mais o desejo de teres filhos do que por sensualidade. Com relação a este fígado de peixe, ele recebeu isso do anjo Rafael antes de se iniciar a viagem. Bom, aqui foi apenas para verificar a interferência de um anjo junto aos homens. Vamos ver. O Deus, o Senhor, é dono de tudo. A ele pertencem e a ele respondem todos os anjos. Tanto os anjos que nós dizemos como bons, quanto os anjos que nós dizemos como não muito bons. Eu diria que nós podemos constituir um anjo bom aquele que nos ajuda, e um anjo que não é bom aquele que nos atrapalha. Não é bem exatamente isso, apenas uma pequena colocação para dar uma pequena distinção entre eles, para saber que tanto os anjos quanto os demônios seguem a Deus, seguem as instruções de Deus. Bom, nós temos aqui uma passagem que diz: o anjo do Senhor, o exterminador, estendeu a mão sobre Israel para destruir. Porém, o Senhor se compadeceu e pediu ao anjo para parar. Então, nós temos em 2 Samuel 24:6 que diz: quando o anjo estendeu a mão para exterminar Jerusalém, o Senhor se compadeceu, ou desculpe, se arrependeu do mal e ordenou ao anjo que exterminava o povo: agora basta, detenha a mão. Ora, o anjo estava junto à eira de Jebuseu, a Orena. Quando Davi viu ao anjo do Senhor, viu ao anjo exterminador, fez também uma colocação dizendo que o pecado era dele, não do povo. Então, nós temos em 2 Samuel 24:17, que disse: basta, detenha a mão. Ora, o anjo estava junto à beira de Assurena. E nós temos então, quando Davi enxergou o anjo que flagelava o povo, rezou ao Senhor, dizendo: sou eu quem pequei, sou eu o culpado, mas estas ovelhas, que culpa têm? Volte-se a tua mão contra mim e contra minha família. Bom, nesse caso, o Senhor já tinha feito parar o anjo exterminador. O que eu quis colocar aqui é apenas sobre anjo exterminador, né? Davi viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com a espada em sua mão, em 1 Crônicas 21:16. Então, vamos ver um outro aqui. O Senhor mandou também o anjo de Jerusalém para assolar. E quando Jerusalém estava ferida, o Senhor se compadeceu de um castigo tão terrível e mandou ouvir o anjo cessar a sua mão, que é a mesma coisa, né? Nós temos também uma passagem sobre o tabernáculo que estava no alto de Gabaon,
onde Davi não teve forças para ir até lá, para fazer orações a Deus, porque tinha ficado em extremo aterrado ao ver a espada do anjo do Senhor. Então, em Crônicas de 1 a 29, nós temos: e o tabernáculo do Senhor que Moisés tinha feito no deserto e o altar dos holocaustos estavam então no alto de Gabaon, e não teve Davi força para ir até o altar para fazer ali oração a Deus, porque tinha ficado em extremo aterrado ou aterrorizado ao ver a espada do anjo do Senhor. Nós temos também que os anjos mostram a Enoque uma santa visão dos céus. Em Enoque 1:1, as palavras das bênçãos de Enoque, com as quais ele abençoou os eleitos e os justos, os quais devem existir nos tempos da tribulação. Enoque, com as quais ele abençoou os eleitos e os justos, os quais devem existir no tempo da tribulação. Continuando. Rejeitando toda a iniquidade e mundanismo, Enoque, um homem justo, o qual estava com Deus, respondeu e falou a Deus enquanto seus olhos estavam abertos, e enquanto via uma santa visão nos céus. Isto os anjos lhe mostraram. Deles ouviu todas as coisas, deles ouvi, no caso de Enoque, todas as coisas e entendi o que vi, coisas que não terão lugar nesta geração, mas numa geração que deve acontecer em tempo distante, por causa dos eleitos. Bom, esta live já está ficando um pouco extensa. Eu gostaria de parar nesse ponto, essa dissertação, e na próxima live dar continuidade ao tema sobre anjos, que nós temos ainda algumas coisas para abordar. Então, eu agradeço a quem está me ouvindo e gostariam que, reforçando mais uma vez, que apertassem lá o like e se inscrevessem naquela sininho para receber nossos programas. Esse programa é apresentado nas segundas-feiras na Chrome TV, às 18 horas. Que Deus abençoe a todos e a todas. Namastê.